gente, estamos começando mais um programa Você em Foco exclusivo, E a exclusividade de hoje é ele, Jackson Lacerda. Esse cara que é poeta, escritor, jornalista e advogado. Gente, quase 40 anos de carreira como poeta e escritor. Muito obrigada pela sua presença, Jackson. Muito Quem obrigada. agradece sou eu. É sempre um prazer, uma honra estar aqui junto com você, Belinha, na TV Rio. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Obrigada. Sempre que me chamar, eu venho. Estou morando em cima do sapato, como diria mestre Marçal. Não é a primeira vez, né, que você vem, que a gente bate um papo. Mais uma honra, esse papo gostoso aqui, esse espaço delicioso, maravilhoso, um programa belíssimo que cresce cada vez mais. Obrigada. Parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Nada, obrigada. Belíssima mesmo é a sua trajetória profissional. Eu queria que você falasse um pouco. Fala um pouco sobre a sua trajetória. Como poeta e escritor, eu brinco dizendo que, quando criança, eu já aprendi a escrever poesia, quando estava lá engateando ainda para falar. Porque desde criança, desde o do curso de alfabetização, o antigo CA, né, lá na escolinha, eu sempre me encantei pelas letras, sempre escrevi de forma rimada e adorava fazer redação. E isso foi chamando um pouco a atenção dos professores, que alertaram os meus pais, né, sobre essa naturalidade com que eu me desenvolvia nas Conduzia, letras. né? A escrita, as Me palavras. desenvolvia naturalmente, é uma coisa intuitiva que nasceu junto comigo. E eu tive a felicidade, né, de muito cedo participar de concursos de poesia. Com 11 anos de idade, ainda criança, participei do meu primeiro concurso de poemas, a Ciranda de Poesia, na Biblioteca Popular de Jacarepaguá, Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. E fui me destacando em alguns eventos nesse sentido e nunca mais parei, nem de escrever, nem de publicar livros. Eu digo que tudo que eu sou, eu devo à poesia. Gente, esse cara é cara com o maior respeito, né? Maior carinho. Porque Jackson Lacerda nada mais é que presidente da Casa do Poeta do Rio de Janeiro. Membro da Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, a APERJ, e membro da Comissão de Cultura da OAB do Rio de Janeiro. Foi também, olha que bacana, gente, ele foi também candidato a membro da Academia Brasileira de Letras. Academia Brasileira de Letras em 2002. Nossa, você foi candidato, isso? Isso foi em 2022. 2022, perdão. Isso, 2022. E eu também participei da diretoria do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro. Um grande abraço para o meu amigo, o poeta Tanusi Cardoso, que foi o presidente. E em mais de uma oportunidade eu participei da gestão do Sindicato dos Escritores, a convite do poeta Tanusi Cardoso. E estar nesse convívio dos fomentadores de literatura, de cultura, de artes, de um modo geral, sempre me encantou. E eu sempre estive transitando nesse meio de forma natural, porque eu estava ali, né, participando dos saraus, dos eventos, sempre fui apaixonado por saraus e eventos, e as artes de um modo geral, né, música. Então, tudo quanto era evento eu estava lá, e participando também dos concursos de poema. E aí fui ficando amigo de todo mundo, os mais adultos me adotavam como mascote, alguns iam na minha casa pedir para minha mãe. Eu sou órfão de pai, né, perdi o pai aos 6 anos de idade, minha mãe sempre tomou conta de mim. E minha mãe autorizava que eles me levassem até para outras cidades, para eventos de poesia. E foi um grande barato e eu sou um privilegiado por essa trajetória que naturalmente aconteceu na minha vida. Olha, muito bacana ouvir isso. Eu sempre repito isso aqui no programa, que eu vivi num verdadeiro sarau na minha casa. Meu paizinho, né, meu saudoso paizinho, era escritor também, era poeta, tá? Deixou obras belíssimas, também era compositor. Deixou muita obra aí, tá? Pra gente tocar para frente, né? Continuar o trabalho dele. E olha, a minha casa, eu quando adolescente, realmente era um verdadeiro sarau. Era poesia, era música e violão, quase que todo dia. 7 dias da semana, 5 dias assim, eu podia dizer que todo dia, né? Eu tive o privilégio de ter sido, entre aspas, adotado por muitos poetas fantásticos, maravilhosos, que me levavam a exemplo do que ocorria na sua casa, para a casa deles, para o quintal, para a gente Olha, tocar violão. Quando a gente saía de um determinado evento, estava cedo e um morava ali próximo, a gente ia lá para o quintal, tocava viola e fazia composições. Tem muitas composições
musicais espalhadas por aí. Quem sabe um dia elas venham a ocorrer. E eu tive a felicidade também de começar a trabalhar muito cedo numa banca de jornal próximo à minha Olha, casa, no bairro Irajá, onde eu morei experiência, hein? a maior parte da minha vida eu morei em Irajá. Então eu, com 11 anos de idade, quando eu comecei nessas aventuras literárias, eu comecei a trabalhar como jornaleiro. É bom destacar que era uma época em que a gente não tinha acesso à informação como tem hoje, que está na É palma da nossa verdade. mão. Então era um privilegiadíssimo, um garoto ali, na pré-adolescência e depois adolescente. Eu lia todos os jornais, todas as revistas e sofria bullying dos meus coleguinhas porque eu era o metido a saber de tudo. Eu não tinha culpa de estar antenado com as notícias, com as informações. Que E eu bacana. consumia de Você era tudo. diferente dos coleguinhas, Eu né? era o diferentão na É, ótica deles. E eu me considerava uma pessoa completamente normal, fazia parte do meu trabalho. Eu precisei começar a trabalhar cedo. Com esse trabalho eu levava um tantinho para ajudar a minha mãe dentro de casa, também comprava os meus livros, comprava os meus discos e era feliz. E graças a Deus isso fez com que eu me encantasse também pela comunicação, me tornasse jornalista, publicitário e ao longo da vida também advogado. O direito também é uma paixão e está na minha veia. pois é, né? Aí você foi primeiro escritor, poeta, para depois se tornar advogado. É verdade. Você se sente dividido? Não, nem um pouco. Consegue Uma coisa conduzir completa. os dois? É? Uma coisa se complementa com a outra. O poeta, ele nasceu intuitivamente, naturalmente, desde que eu me entendo por gente. A partir daí, naturalmente, eu fui tendo a necessidade de ler mais. Eu conversava, os meus amigos em poesia, na época de criança e adolescente, eram os adultos. Eram pessoas, inclusive, consagradas, renomadas, que me olhavam aquela criança no meio dos saraus e me davam muitos conselhos. Eu tive o privilégio e a graça de estar próximo, no lugar certo, na hora certa, de muitos grandes escritores, como João Cabral de Melo Neto, Nélida Pinhon, temos até uma foto aqui, queridíssima. Então, muitos escritores, Romildo de Meireles, Antônio de Cerqueira Lima, eu tive o privilégio de conviver com essa gente que me estimulava. E como eu naturalmente já gostava, então eu ia para os eventos, para os saraus, onde tinham sorteios de livros, adorava sair de lá quando eu era sorteado com livros, né? Não só por isso, mas levando um livro para casa era uma felicidade. E eu, dentro de uma livraria ou de uma biblioteca, eu sou um pinto no lixo. Agora vê, você é criança, adolescente, curtindo no meio dos livros, né? Enquanto muitos aí, né? Infelizmente, na minha própria geração, muitos se enveredaram por outros caminhos, mas tudo aconteceu naturalmente. Eu acho que os Exatamente. desígnios de Papai do Céu já são colocados no nosso colo, na nossa vida, quando a gente Exatamente, nasce, é verdade. e a gente às vezes não enxerga, não entende isso e acaba indo por outros caminhos. É comum que naturalmente, ao longo da vida, a gente tenha necessidade de comer o arroz com feijão, às vezes É, vai para outro canto por causa disso. é. Mas aquilo que está dentro da gente, a nossa essência, aquilo que a gente é de verdade, quando a gente enxerga aquilo que a gente realmente é, que a gente sente prazer, aquilo que nos faz feliz, que nos dá o brilho nos olhos, a gente consegue atingir a felicidade em qualquer tempo, não tem tempo ruim. É verdade, você falou tudo agora. Sabe as palavras. Bom, mas você citou sobre foto, e eu vou pedir então à minha produção que solte algumas fotos que foram encaminhadas para a gente comentar. Pode ser, diretor? Vamos lá, você vai comentando onde foi isso? Isso foi na Câmara Municipal de São Gonçalo recentemente. Eu nasci em São Gonçalo e fui homenageado lá com uma moção. Fiquei felicíssimo, me emocionei. E no final da homenagem, eu recitei um poema que eu fiz para o município onde eu nasci, minha primeira casa, né? Nasci lá na Praia das Pedrinhas. E esse poema em primeira mão, em homenagem a São Gonçalo, eu recitei ali na Câmara de Vereadores. E ele está no livro My Influencer que eu estou lançando. Má influência, olha o nome do livro, forte. Para a próxima, vamos lá? Tem mais foto? Tem. Esse é um dos saraus da APERJ, Associação Profissional de Poetas no estado do Rio de Janeiro, que eu tenho a honra de ser membro, de conviver na APERJ desde que ela foi fundada em 1989. Então, convivi e convivo com várias gerações de poetas dessa instituição belíssima, uma das principais fomentadoras de poesia no Rio de Janeiro e no Brasil. Para a próxima?
Esse foi o sarau, foi na Biblioteca Parque, no centro do Rio de Janeiro, uma biblioteca onde, nos anos 90, eu tive a felicidade de participar do primeiro encontro escritor-leitor, uma oportunidade em que eu conheci vários escritores magníficos da época, como João Cabral de Melo Neto, Raquel de Queiroz, Ferreira Goulart, Afonso Nossa, Romano de Santana. quanto Toda privilégio, hein? essa turma estava lá e eu lá, adolescente, em 1990. Olha, E recentemente a Literis Editora fez um livro intitulado Sarau, uma coletânea, me convidou para participar. E esse foi o lançamento. Eu tive a grata satisfação, uma felicidade incrível de pisar naquele palco sagrado que é a Biblioteca exatamente. Parque. E foi uma emoção só relembrar de todos esses Bacana. episódios marcantes na minha vida. Vamos para a próxima? Onde? Outro sarau da Aperj, Te Encontro na Aperj. Isso aí foi no bar. Não me recordo agora o nome do bar, mas foi no centro da cidade, do Rio de Janeiro, na Lapa. O bar tem várias citações de poemas e de letras dá de pra música. gente ver, né? Lá, E é um grande preciso amar. barato. A gente entra lá, já respira arte, já respira cultura, já Olha que respira delícia, poesia. eu amo É o barzinhos bar assim. Curta Carioca. Olha que lindo, Curta Carioca. E aí? Aí eu estou. Tá vendo aquele cara ali atrás? Eu estou na casa dele, na casa do Machado de Assis. Mentira. A casa do Machado de Assis, no Cosme Velho, onde ele morou, Top, hoje é um bar, bistrô, e foi inclusive ponto de referência tombado pelo Eu município do tenho Rio maior de Janeiro. vontade de ir Lá lá. funciona um bar que é o Capitu Café, que é temático sobre Machado de Assis, e eu lá estou brindando um dos maiores escritores do Brasil. Eu tenho maior vontade, ainda não tive a honra de visitar. Olha, Te Encontro na Aperj, que me fez um convite especial quando retomamos os saraus presenciais após a pandemia, no ano de 2022, e aí eu fui um dos poetas convidados para me apresentar. É sempre o microfone aberto, né, com todos os presentes recitando, e tem bacana. alguns convidados pontuais. O grande poeta Jorge Ventura, presidente da Aperj, me fez esse convite, que não é um convite, é uma convocação, então não tem como negar. E estar nos saraus da cidade do Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, como eu sempre estou, quando posso, é o ápice, é uma alegria que não dá nem verdade. para descrever. Não tem como. É maravilhoso. Olha aqui. Olha isso. Essa foto é emblemática na minha vida, Aham. é um dos meus encontros, tive vários ao longo da vida com a grande escritora Nélida Pinhon. Essa foto foi no aniversário de 125 anos da Academia Brasileira de Letras, no dia 20 de julho de 2022, e lamentavelmente, infelizmente, 5 meses depois ela veio a falecer, em dezembro de 2022. Parece que você já fez a foto. Esse foi o né? nosso Porque último encontro, papeamos muito, Despedida. gargalhamos e infelizmente foi uma despedida. foi Uma queridíssima despedida. que me deu muitos conselhos importantes. E aí, a capa. Essa é a Má capa do livro, Influência. Má Influencer. Eu quero que você fale mais um pouquinho sobre esse livro, pode ser? Claro que sim. Faz parte da nossa cultura da educação que recebemos, né? A gente vai lembrar dos mais velhos, dos familiares e dos mais velhos, né? Dizendo, olha, cuidado com as boas e com as más influências. Isso faz parte da nossa cultura de educação. Então, o Má Influencer é um poema que ele fala sobre a realidade da tecnologia atual na vida das pessoas. Então, o má é em português e eu juntei o termo influencer, que pode ser no francês, que significa exatamente influência, ou no inglês, que é o influenciador ou influenciadora. Hoje, atualmente, através das redes sociais, da internet, qualquer pessoa tem a possibilidade de se exercitar postando, publicando conteúdos que podem, na linguagem técnica atual, né, da internet, Sim. viralizar e serem monetizados, né, trazendo renda para essas pessoas. Então, o que antigamente nós tínhamos como uma profissão que a gente tinha que estudar, se formar, hoje até uma criança postando rotineiramente, óbvio que através dos seus pais, né, conteúdos na internet, e as pessoas têm a possibilidade de ter um rendimento financeiro. Então, na hora de preencher um formulário, você pode colocar a profissão influencer. Entretanto, como todos nós sabemos, a internet é um campo vastíssimo de informações
E a gente tem lá tanto coisas boas como, infelizmente, também muitas coisas que são ruins. Então, Exatamente. se a gente não tiver o equilíbrio tem que saber usar. E o foco daquilo que a gente quer para a nossa vida, Isso. a gente acaba se perdendo nas informações. É verdade. Então, o poema fala um pouquinho disso, e no livro eu tenho vários poemas de várias temáticas. Então, tá recheado, né? Tem poemas românticos, poemas sociais, tem sugestões filosóficas. Muito legal. E tem muita coisa de atualidades sobre tecnologia e redes sociais. Por isso, esse título convidativo. Está todo mundo convidado a conhecer. Muito convidativo esse título, Má Influência, gente. Bom, o seu primeiro livro, aqui diz, né, na minha fichinha, foi concebido através de um sonho. E você foi o primeiro poeta a realizar uma noite de autógrafos em um quarto de motel, gente. Como é isso? Fala pra gente. Foi bastante emblemático porque eu comecei a carreira nos saraus, né, e nos concursos de poemas, como eu já disse aqui, lá pelos meus 11 anos de idade aproximadamente, e nunca parei de escrever. Tenho poemas desde de quando eu estava na pré-escola, guardados na gaveta. Então chegou um determinado momento, quando eu tinha lá por volta dos 25 anos aproximadamente, eu já tinha decidido, está na hora de publicar o meu primeiro livro. E eu estava organizando material, enfim, para realizar essa publicação. Até que numa determinada noite eu costumo encarar isso como se fosse uma psicografia ou um presente de Deus, da espiritualidade para mim, dizendo, olha, é isso que você vai ter que publicar. Porque eu dormindo, simplesmente sonhei que pegava um livro, olhava a capa, estava lá a capa do livro com o título, e eu lia esse livro durante o sonho, eu estava dormindo. E quando eu acordei no meio da madrugada, desesperado, suando, eu me lembrava de tudo, como se tivesse acabado de assistir um filme. É óbvio que eu peguei papel, caneta e não dormi mais. Amanheci o dia escrevendo, transcrevendo tudo aquilo que eu li naquele sonho. Isso? E foi muita inspiração coisa. mesmo. Foi muita coisa. Não foi inspiração, não. Eu acho que foi um presente. Foi um presente divino. Veio e eu recebi. E presenteou todo mundo. Aceitei, exatamente. Veio, enfim, aconteceu dessa forma. E aí depois, com cuidado, com calma, eu fui pesquisando, lapidando, dando umas aperfeiçoadas, né, aperfeiçoando aqui e ali, e principalmente pesquisando para me certificar que aquele material era realmente meu, né, que eu não tinha, de repente, sonhado com algo que eu vi em algum lugar e tudo era realmente inédito. Eu concebi através de um sonho ou recebi através de um sonho. Recebeu, você falou bem. E aí eu agradeço sempre hoje por esse presente recebido e o publiquei num quarto de motel, porque naquele período, meados dos anos 90, o principal flagelo da sociedade do Brasil era a prevenção à AIDS. A AIDS estava matando todo mundo, como recentemente a gente presenciou uma pandemia de Covid, um número grande de pessoas estavam morrendo por causa das transmissões das DSTs, né? Que é o caso da AIDS. Então, muitos artistas famosos e pessoas que a gente conhecia também estavam indo embora por causa da AIDS. Então, até aquele momento, eu me lembro como se fosse hoje, era um tabu falar de camisinha, de preservativo. E a partir daquele momento, aquele foi um divisor de águas, né? A camisinha passou a ser um item obrigatório, inclusive em supermercado a gente acha com facilidade, para a prevenção não só das DSTs, mas naquele momento para preservação à AIDS, porque era a preservação da própria vida. Então eu fiz essa proposta pro Hotel Mirante, um hotel belíssimo de luxo em Jacarepaguá, que me cedeu o espaço da sua suíte VIP, ampla o bastante para receber os convidados, e felizmente lancei o livro lá, recebi muita gente, muitos com a curiosidade de conhecer o motel, mas foi, na verdade, uma tarde de autógrafos belíssima, e eu tive a felicidade desse livro acontecer de uma maneira que eu nunca imaginei que pudesse acontecer na minha vida, e foi uma felicidade que, como diz a publicidade brasileira, uma das mais criativas do mundo, o primeiro a gente nunca esquece. Então, nós falamos há pouco sobre esse livro, o Má Influencer, né? Queria que você falasse sobre o lançamento dele. Qual é a agenda, a sua agenda de lançamento desse livro, e se já tem um local,
tudo direitinho para. Se já tem tarde de autógrafo, tudo isso, ou noite de autógrafo? Tem. O livro já está pronto para ser lançado. A partir do dia 1º de setembro ele já estará disponível para quem quiser adquirir online. É só entrar nas minhas redes sociais, que ao longo do mês de julho, de agosto, eu colocarei essas publicações. Poderá ser adquirido por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. E eu estarei presente de 1 a 10 de setembro de 2023 na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que celebra 40 anos de existência, né? Em seguida, em São Paulo, noite de autógrafos no aniversário de 14 anos do Sarau Bodega do Brasil. Isso vai ser no dia 14 de outubro, no campus da FESP, Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo. Vai ser uma noite de autógrafos dentro da Faculdade de Sociologia, que fica na Rua General Jardim, 522, Centro, São Paulo. No dia 19 de outubro, tarde de autógrafos na Cidade das Artes, de Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, sala de leituras, das 14 às 17 horas. E no dia seguinte, o dia 20 de outubro, é o Dia do Poeta. Olha! Nessa data, no Dia do Poeta, vai ter uma noite de autógrafos no Country Club de Nova Iguaçu. Opa! A partir de 18 horas, dentro da Festa da Primavera. Estarei lá. E aí, no dia 22 de novembro, estarei presente na Feira Literária Internacional de Paraty, do Rio de Janeiro, a FLIP. E tem algumas agendas que eu ainda estou fechando. Estarão todas elas atualizadas nas minhas redes sociais. Eu convido a todas, todos e todes para acessarem, seguirem, compartilharem e ficarem atualizados sobre o lançamento do livro Má Influencer. É a 10ª obra em poesia, sendo o 9º livro, porque nesse meio aí tem também um DVD. Olha, que bacana! Bom, nós temos um recadinho, né, produção? Tem aí alguém que quer falar com Jackson Lacerda, com escritor e poeta. Eu sou Jorge Ventura, escritor, ator e editor. Sou o atual presidente da Associação Profissional de Poetas no estado do Rio de Janeiro, a APERJ. Venho aqui para dar esse recado ao meu querido, um grande amigo de longa data, um grande poeta, Jackson Lacerda. Todo o sucesso do mundo, querido, para você no lançamento do seu livro Má Influencer, tá? Aqui eu transmito os meus votos de sucesso. Será um show. Tenho certeza que será mais um projeto editorial bem sucedido. Um grande abraço. Bacana. Que alegria receber esse comunicado do meu amigo, meu irmão Jorge Ventura. E aproveito para agradecê-lo, ele que é também o meu editor da Ventura Editora. O livro Má Influencer é uma publicação, está aqui. Ele está saindo mostrando a capinha aqui. Isso, o livro Má Influencer. A câmera vai puxar. Para aquela câmera lá, ó. Ele já está sendo lançado. Acho que é para aquela ali. Isso, e é uma publicação. Jackson. Uma publicação da Ventura Editora. Isso. Quem é o responsável pela capa? Olha, é um grande amigo meu, que ele é um talentosíssimo artista gráfico. Bem direta, também né? revisor, escritor. Ele fez esse projeto gráfico para mim chamado Jorge Nakanishi. Ele é paulista, descendente de japoneses e é artista gráfico, fotógrafo, escritor, tradutor. É uma das pessoas mais cultas que eu conheço e que participa de todos os meus livros. Parabéns pela capa. Eu agradeço ao poeta Jorge Ventura pela gentileza do envio. Aproveito para agradecer também ao escritor Ricardo Cravo Albim, presidente do PEN Clube do Brasil e do Instituto Cultural Cravo Albim, e presidente de honra da Academia Carioca de Letras, que me deu a honra, o privilégio de receber dele o prefácio desse livro, uma das pessoas mais gentis e elegantes que eu conheço. Muito obrigado, meu amigo Ricardo Cravo Albim. Muito bacana, muito legal. Foi um prazer muito grande conversar com você, mas não pense que vai sair aqui sem fazer nada não, tá? O prazer é sempre todo meu aqui. Não vai passar em nuvens brancas, não. Mas eu quero colocar para você que está assistindo, estamos chegando no finalzinho. Vocês vão, é claro, ouvir um pouco desse grande escritor e poeta Jackson Lacerda. Eu quero agradecer a você por ficar até aqui. Pedir a você que continue assistindo a programação Canal TV Rio, porque na sequência teremos o programa Você em Foco, ok? Bom, eu quero agradecer ao Jackson Lacerda, que é poeta, escritor, jornalista e advogado, gente. Ele que é poeta, escritor,
Mas a gente não pode deixar de citar aqui, como foi colocado aqui na minha fichinha, que ele é ex-diretor do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro. Se não foi colocado durante o bate-papo, está sendo colocado agora, né? Eu queria que você encerrasse esse programa, Você em Foco Exclusivo, com uma poesia. Pode ser? Claro que sim. É como se a gente fosse na churrascaria e não comesse carne, Eu não sei numa se minha feijoada e não produção comesse feijão. preparou uma musiquinha de fundo, alguma coisa bem suave. Não tem problema. Né? Mas se não tiver, a vai a alegria, capela. como eu já citei aqui, a alegria de poeta no sarau é dizer o seu texto. Eu, dentro de bibliotecas e livrarias, fico igual pinto no lixo. O poema que eu vou dizer é o poema Ponto de Fusão, em primeira mão aqui, exclusivo, no Você em Foco Exclusivo. É um poema inédito que está no livro Má Influencer. Vamos lá? Com desgraças e maravilhas bonitas, infinitamente habitantes em mim, converto todas as palavras benditas no idioma do meu amor sem fim. Tempestades de chuvas e trovões se acalmam quando chega a tua presença, porque o brilho do teu sol me dá visões de uma fé que faz sorrir quem não tem crença. Inexiste escuridão neste planeta que inventei para somente tua existência, a desfrutar da felicidade infinita ao meu lado, se quiser minha permanência. Sendo assim, do meu ser te entrego a chave, para que abras o portal de quem te ama e adentres no universo como ave, a transmutar duas pessoas em uma. É isso aí, gente. Esse é o grande Jackson Lacerda, poeta, escritor, dentre tantas outras profissões. Muito obrigada mais uma vez, Jackson. Você quer colocar suas redes sociais? Vai aparecer ali no rodapé do monitor, mas você pode colocar. O agradecimento é todo meu. Jackson, meu nome foi dado pelos meus pais em homenagem ao Michael Jackson, que na época já era uma criança prodígio à frente do Jackson 5. Então, o segundo nome do Michael Jackson é o meu nome, entretanto, com uma letra E depois do K. Jackson Lacerda, @ Jackson Lacerda nas redes sociais e jacksonlacerda.cf, C de Constituição, F de Federal, é o endereço do meu site. Sejam todas, todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. É um prazer estar aqui. Então você já sabe, querendo conhecer melhor, conhecer de perto, com maior intimidade, é só seguir as redes sociais de Jackson Lacerda para saber onde encontrá-lo, para ouvir mais uma vez essa voz maravilhosa. E para encontrar o livro My Influencer, disponível a partir de 1º de setembro de 2023. É isso aí, gente. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ficar até aqui conosco. Continue aí que na sequência tem o programa Você em Foco. Beijo no coração e até a próxima.